mestrado. Sou Sandro, sou delegado de polícia, lotado no Rio de São Paulo, no Departamento de Polícia Judiciária da capital, atualmente no 35º Distrito de Jabaquara. Fui aluno aqui do mestrado em Direito, fui aluno da graduação, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito. E o meu tema hoje, ele é fruto de um manifesto que eu escrevi, fui publicado na internet, que teve grande visibilidade junto a algumas entidades de classe do Brasil inteiro, que é o Manifesto pela Independência Funcional da Carreira Jurídica de Delegado de Polícia. O que motivou a feitura desse manifesto e esse artigo que é fruto desse manifesto, meio que um resumo dos pontos principais dele, trazendo para essa linha do eixo que a gente está discutindo hoje, que é a democracia ética e a efetivação dos direitos. Bom, o que motivou a feitura foi a propositura de algumas ações diretas de inconstitucionalidade por parte da Procuradoria-Geral da República, questionando a constitucionalidade de algumas normas de constituições estaduais, emendas constitucionais às constituições estaduais, que reconheciam o status de carreira jurídica e conferindo independência funcional aos atos dos delegados de polícia, notadamente do Estado de São Paulo, Tocantins, Amazonas e Espírito Santo, Santa Catarina. Essas normas conferiam alguma autonomia, algumas prerrogativas que são fundamentais para o exercício do nosso trabalho. Mas essa manobra da Procuradoria-Geral visa questionar acerca que o delegado de polícia não exerceria uma função essencial à justiça. Em dado momento da argumentação do Procurador-Geral de Justiça, ele chegou ao ponto de dizer que reconhecer que a função do delegado é função jurídica seria reconhecer o mesmo que um médico que atende no posto de saúde exerce função jurídica também. É uma argumentação que eu não consigo entender qual é o nexo que ela pode existir. Mas, enfim, o Brasil, ele almeja, penso eu, a construção de um futuro em que seja possível a erradicação da corrupção e da violência. São dois dos nossos maiores problemas. E eu penso, e esse artigo é fundado nisso, que o caminho para tanto é o fortalecimento das nossas instituições, e não o enfraquecimento através do esvaziamento do poder de uma e a hipertrofia do poder de outras. Penso que o nosso caminho tem que ser trilhado pelo fortalecimento de todas as carreiras, para que juntos a gente possa lutar por um país melhor e atingir os objetivos que estão esculpidos na nossa Carta Magna. Falando um pouco das atividades de polícia judiciária do ramo investigativo, nesse artigo eu proponho uma classificação nova das nossas atividades. A gente pode dividir entre crimes de menor potencial ofensivo, que já é uma classificação que a própria Lei 9.99 coloca, que são aqueles que têm pena máxima até 2 anos, por isso com menos gravidade, então o nosso procedimento investigativo é mais célere, são os termos circunstanciados, são bem mais céleres em função da menor gravidade da lesão que a gente está investigando. Os crimes de médio potencial ofensivo, que são apurados por inquérito policial, só que tem pena até 4 anos. Então cabe fiança arbitrada pelo delegado de polícia dentro da própria delegacia de polícia. Então é um procedimento que tem mais gravidade que o anterior, mas não chega a ter uma gravidade tão grande. Os procedimentos de alto potencial ofensivo seriam aqueles com pena superior a 4 anos, que não caberia fiança pelo delegado, e a liberdade ficaria a critério da autoridade judicial. E os crimes de altíssimo potencial ofensivo, que é uma classificação minha, são aqueles procedimentos que são também investigados em sede de inquérito policial, só que permite a aplicação de procedimentos investigativos especiais. Filtração de agentes, a nossa tão famosa delação premiada, interceptação telefônica e até mesmo alguns prazos diferenciados, como a lei de drogas, que traz um prazo diferente para a conclusão de inquérito, enfim. São algumas das nossas atividades investigativas. Agora, para trazer para essa ideia da democracia ética, né, e a efetivação dos direitos, a gente precisa trazer a investigação policial para uma ideia do que nasce, né, a partir de 1988. Porque a Constituição de 88, ela vem e limita muito da liberdade que o policial tinha para investigar antigamente. Muito em função
do período de ditadura militar, que é um período que deixou cicatrizes no nosso ordenamento jurídico, tá certo? E então, naquela época anterior, 1988, bastava a presença do delegado de polícia para você entrar na casa de qualquer pessoa. Em função disso, muitas arbitrariedades foram cometidas, e até hoje a gente acaba sofrendo com esse ranço desse período, porque ainda enxergam a nossa figura uma figura autoritária, uma figura que não está a serviço da sociedade. Na verdade, o nosso instrumento é um instrumento de efetivação de direitos. Tá certo? Então, em 88, a gente nasce um rol de garantias e princípios que acaba limitando a nossa atividade, mas não limitando, não estou usando o termo limitando no sentido pejorativo. Estou limitando no sentido de controle, o que é muito salutar, que todas as atividades têm que sofrer seus controles. Então, essa linha de investigação constitucional que a gente pretende seguir, e é o que as nossas instituições têm lutado para isso, ela segue os ditames de 88, coadunando-se com o garantismo penal de Luiz Ferraioli, que nada mais é que o direito penal da democracia, tá certo? Então, a presença do advogado nas fases investigativas, podendo, diante da legislação até no super recente, de 2016, podendo quesitar, podendo fazer perguntas. Essa é a ideia da participação da defesa já dentro da investigação, com modo de mostrar a lisura dos nossos atos, tá certo? E também coadunando-se com o funcionalismo penal de Hoxie, pelo qual a ideia da existência do sistema penal é a preservação de bem jurídico. E a gente somente vai ter a certeza se o bem jurídico foi afetado ou não através da investigação. Porque um dos princípios basilares da nossa investigação, um dos nossos objetivos, é desvendar a materialidade delitiva, saber se houve efetivamente lesão ao bem jurídico ou não. Mas, no Brasil, a gente vive uma espécie de positivismo desvairado, é esse termo que eu uso até no meu artigo, porque a gente precisa de legislação para dizer o óbvio, dizer o que já está dito. Tudo que eu disse até agora são funções jurídicas, tá certo? Mas para o reconhecimento da nossa carreira, a gente precisou que existisse a positivação legislativa para que pudesse conferir esse status que já estava posto, né? Então, o fato do chefe de polícia no Brasil, esse termo chefe de polícia não é um termo nosso, não é um termo no mundo, usado no mundo. O fato do chefe de polícia ter formação jurídica, isso é uma coisa que o Procurador-Geral da República questiona, ele fala que no mundo inteiro não é assim, então aqui também teria que ser. Eu não penso assim, eu acho que é uma vantagem brasileira, tá certo? A formação jurídica do chefe de polícia. Mesmo porque, quando o passado não ilumina o futuro, né, o espírito habita as trevas. Agora eu não me lembro de quem é essa frase, mas é verdade. Basta a gente buscar a origem, até mesmo etimológica do termo delegado. Delegado é quem delega, que delegou um serviço. Porque a nossa carreira, ela nasce do Poder Judiciário. Porque as investigações eram feitas pelos juízes de paz. Não nessa nova, né, juiz de paz de hoje, outra terminologia. Né? Era feita pelo juiz de paz. Então, portanto, a função investigativa, ela sempre esteve aliada ao Poder Judiciário. Tanto que eu prefiro usar o termo polícia judiciária, não polícia civil, polícia estadual, polícia federal. Tá certo? A nomenclatura delegada, ela nasce em 1841. Mas, enfim, então, algumas leis, agora mais recentes, a partir de 2010, 2013, por aí, começaram a conferir esse status de carreira jurídica, que já estava posto, mas dando esse reconhecimento do que já existia e garantindo certa independência dos nossos atos, que são fundamentais. Ok, já fechando. Então, em São Paulo, a gente teve a emenda constitucional 35, que trouxe para a gente a nossa independência motivada dos nossos atos. Ninguém aqui está defendendo que a gente pode ter independência absoluta, a gente está independência motivada, mesmo porque é da essência do ato administrativo. Então, encerro por aqui, essa que é quase um artigo de desabafo, né, que é uma luta de todos nós que está sendo travada, porque eu penso que o único caminho para a gente trilhar esse futuro é trazendo a sociedade para o nosso lado e mostrando a lisura dos nossos atos. Obrigado.